Então vamos cantar 506. Vai dar aqui. 506. 506.
Quem não fere, não vou pagar. Primeiro agradeço ao Daniel por dar mais uma oportunidade para eu pregar. Pode apresentar o visitante, o Antônio. Maria, seja bem-vinda, a irmã Maria, seja bem-vinda. E é visitante que eu vou apresentar hoje, Amém. Então, irmãos, eu pensando bem, eu comecei um dia desse, Isaías capítulo 1, estou vendo aqui, parada sábado 30/9/23. Nós vamos continuar esse estudo de Isaías, capítulo 1, versículo 4. Vamos ler de novo o versículo 3. E deve ter bastante referência, porque é um pouco muito interessante. Eu vou ler alguns versículos aqui, depois a gente volta de novo. Versículo 3. Prestam bem atenção nesse versículo 3 do capítulo 1 de Isaías. Isso não é da experiência de Isaías. Talvez pode ter experiência, como nós temos, eles também tinham experiência das coisas da vida, das coisas materiais. Mas quem talvez permitiu pôr isso na cabeça, na mente de Isaías, foi o Espírito Santo. Olha bem como é que diz, que comparação que ele faz. Versículo 3: o boi conhece o seu possuidor, e o jumento a manjedoura do seu dono. Mas Israel não tem conhecimento. O meu
ele disse aqui sobre o animal. O boi conhece o seu possuidor. Ele falou boi, mas todos os animais. O cão, o cachorro, né? Os animais estão acostumados com o seu dono. Ele conhece como é o estranho. Você vê que um cachorro que guarda na casa, quando ele vem ver o dono, ele fica tudo contente, recebendo, a família, né? Ele veio de fora, ele late. Ele já avisa. Mas o cachorro era assim, todos os cachorros, né? Toda criação. Ele fala, aí no 4 ele fala, ai nação pecadora, povo carregado de iniquidade, versículo 4 de Isaías 1. Ai nação pecadora, povo carregado de iniquidade, descendência de malfeitores, filhos corruptores, deixaram o Senhor, blasfemaram o santo de Israel, voltaram para trás. E não aconteceu isso, que ele falou nação pecadora, hoje povo carregado em iniquidade, e hoje também está assim, ou pior, descendência de malfeitores, mesmo nós nascidos de novo, mas a descendência nossa da carne de malfeitores, filhos corruptores, deixaram o Senhor, muitos cristãos, os filhos, deixam o Senhor, blasfemaram o Santo de Israel, que é o Senhor Jesus, que veio para eles, voltaram para trás. Quantos que não estão voltando hoje para trás, irmãos? Voltaram da onde saíram. Nós temos que ir para frente. Nós não devemos voltar para trás da onde nós saímos. Não seguiram à frente. E muitos hoje estão assim também, não estão seguindo à frente. Voltaram para trás. Segundo Isaías, a santidade, ela é um elemento mais essencial da natureza de Deus. E nós, como nós temos a natureza divina, isso é um elemento mais essencial que nós temos nas nossas vidas. Cada um de nós é a natureza divina. É a natureza nova. É ter o Espírito Santo habitando em nós. Que nós conhecemos a hora que nós saímos fora do caminho, a hora que nós erramos. Qualquer cristão tem entendimento disso, estou desagradando a Deus. E ele vai para frente a si mesmo. Porém, ele o chamou de o Santo de Israel, o Deus de Israel. E chama para nós o Deus nosso, o nosso Senhor, Jesus Cristo, que morreu na cruz para pagar o nosso pecado. E ao abandonar ao Senhor, voltaram para trás. Graças a Ele, a Deus, que nessa igreja ainda tem bastante, tem um grupo bom que, de onde que saíram, não voltaram para trás, vamos para frente. Outros já morreram, já fez tudo aqui, fizeram parte desse corpo e morreram, mas não voltaram para trás, da onde tinha saído, da iniquidade, em coisas rudimentares, não voltaram. Isso é um prejuízo muito grande. Voltaram às coisas velhas. Alguém lia segundo Pedro, a carta de Pedro, do capítulo 2, capítulo 2 e 2:3. Vamos ver. E outro adianta em Isaías também, 29:13 também. Então, o que acontece? Eles voltaram às coisas velhas, sabe? Voltaram e continuaram as coisas velhas, mas nas mesmas coisas que eram antes. E é terrível isso. Às vezes nós cristãos, nós podemos um pouco fazer aquilo que faziam.
Eu nesses dias estava pegando na casa da minha Sônia, fui lá. Que tem versão, tem alguma tradução, versão da Bíblia, que fala, não peque. Né? E a Bíblia nossa fala assim, alguns, não vive pecando, não permanece no pecado. Aí quando não peca, é a perfeição. Você achou, irmão Daniel? Leia. Segundo Pedro, versículo 2, capítulo 2, versículo 2. E muitos seguirão a sua vida de libertinagem, e o caminho da verdade será difamado por causa deles. Me perdoa, irmão Daniel, eu acho que pus errado aqui. Faz tempo, melhor que ele for não conheceram. Será que é a primeira Pedro? Eu pus segunda aqui, eu veio bater. Melhor, porque melhor lhe for não conhecer. Melhor que a pessoa não tivesse conhecido. Amém. Vamos ver. Aqui na minha letra. A segunda Pedro não é mesmo. Segunda Pedro, segunda Pedro 21, 2:21, perdão. Porque lhes teria sido melhor não haver conhecido o caminho da justiça do que, depois de conhecê-lo, darem as costas ao santo mandamento que lhes havia sido dado. Leu 3 já? Eu estou mudando aqui. Agora 22. Desse modo, aconteceu-lhes o que diz a este provérbio verdadeiro: o cão voltou ao seu vômito, e a porca lavada voltou a revolver-se no lamaçal. Amém, obrigado. Então ele falou aqui, ó, portanto, melhor, porque melhor, e tem muitos hoje assim, esse versículo dessa vez pode pegar para as pessoas, né? É um versículo que deve pegar, mas é muito duro esse versículo. Melhor lhe fora que não tivesse conhecido o caminho da justiça. É melhor. Sabe o que é melhor? Porque do que conhecendo e desviado do santo mandamento que lhe fora dado. Ele fala aqui que seria muito melhor não ter conhecido o caminho da justiça. O castigo é muito rigoroso para ele. Para deste modo ele fala sobreveio lhes o que por um provérbio, verdadeiro provérbio se diz: o cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada o seu esponjador de lama. Agora o versículo 29 e 13, se eu não escrevo, por esse barco. Depois Mateus 15, 7, 8 e 9. Fala hipócritas. O Senhor diz: visto que este povo se aproxima de mim, e com a sua boca, com os seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens, que maquinalmente aprendeu. Obrigado. Aqui no livro do profeta Isaías mesmo, no capítulo 29, versículo 13, e depois e no Mateus 15, 7, 8, fala o mesmo assunto, talvez com as palavras um pouco diferentes. Claro, porque o Senhor diz: pois que este povo, aí disse primeiro lá que lá em Mateus. Então, porque o Senhor disse: porque este povo se aproxima de mim, e muitos religiosos aproxima de mim com a sua boca e com seus lábios me honram com a boca, honra, mas não honra com a vida.
Mas ele falou, e o seu coração, Deus conhece o coração, está longe. O seu coração se afasta para longe de mim, se afasta para longe dele. E o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens, em que foi instruído, tudo instruído por homens, não está sendo instruído pelo Espírito Santo, não está sendo instruído pela palavra de Deus, instruído por homens. Alguém vai ler o Mateus 15, 7, 8, 9? Então eu vou ler. Eles chamam aqui de hipócritas, os 7 de Mateus 15, hipócritas. Ó, Mateus disse lá de Isaías, quando lemos agora, ó, hipócrita, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo. Jesus falou na cara dele, mas Isaías profetizou a vosso respeito, dizendo. Jesus, quando Isaías profetizou, inspirado pelo Espírito Santo, não tinha chegado aí 800 anos, mais ou menos, antes de Jesus, e Jesus falou isso aí, ó, Isaías já disse isso, esse povo se aproxima de mim, com a sua boca me honram, com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Aí no 9 ele disse, ó, mas em vão me adoram. Jesus falou assim, mas em vão vocês me adoram, ensinando doutrina que são preceitos dos homens, doutrina que são regras de homens, mandamentos de homens. Jesus disse assim, é isso que vocês estão seguindo, que eles vinham debatendo com Jesus, dizendo religioso, e Jesus conhecia o coração. Nós não conhecemos o coração de ninguém, e nem o nosso direito não conhecemos. Então por isso, e aqui no versículo 5 aqui em Isaías, aí ele fala aqui no capítulo 1, porque seríeis ainda castigados, se mais vos rebelareis. Olha, toda a cabeça está enferma e todo o coração fraco. Então ele falou para eles, porque seríeis ainda castigados. Por que seria ainda castigado? Se mais vos rebelareis, você está de cima até embaixo, toda a cabeça está enferma e todo o coração fraco. Ele diz, um coração fraco, coração doente, coração enfardado na parte espiritual. O povo estava e está incapacitado de recuperar-se do castigo de Deus, sem Cristo. Sem Cristo. O povo hoje, a humanidade, elas não tem capacidade, não existe isso. As pessoas querem se livrar do juízo de Deus sem Cristo, por obras, por caridade, por religião. A imagem pura do homem foi perdida lá no jardim do Éden. A imagem pura do homem. Pela desobediência ao dar ouvido a Satanás. E Satanás está trabalhando até hoje. E muitos estão dando ouvido a Satanás. Que ele promete as coisas. Quantos hoje que não estão dando ouvido a esse Deus? Quanto hoje que está morrendo sem Deus? Sem Cristo? Sem salvação? Quantos hoje? E muitos. Se não estão dando ouvido a Deus, estão dando ouvido a quem? Quando não dá ouvido à palavra de Deus, dá ouvido para quem? A palavra do inimigo. Cristo Jesus foi o sofredor. Isaías depois 24:16, se quiser ler, leia. Cristo foi o sofredor de Deus. Sofreu castigo em nosso lugar, o qual tomou toda a culpa em si. Por essa razão que nós estamos aqui. Mesmo para salvar o homem das mãos do inimigo.
Jesus não mediu esforço. Ele fez tudo isso para nos salvar da cara de Satanás. Cristo suportou o julgamento divino. Cristo Jesus suportou o julgamento divino em seu próprio corpo. Não foi uma aparência que o meu avô ensinava. Se o meu avô ensinava assim, o Espiritismo deve ensinar assim. Foi uma aparência que fizeram. Ninguém foi a mão do Filho de Deus, não, de falar. Mas não. O seu corpo, em sua própria carne, ele foi como o nosso substituto. Fala de Jesus o justo, lá em Isaías 24:16. Achou aí, meu irmão? 24:16, fala de Isaías o justo. Não, estou enganado. 24:16. Leia aí. Nos últimos limites da terra, dos confins da terra ouvimos cantar glória ao justo. pode continuar. E ele diz: Mas eu digo, define, ai de mim, os perfidos trataram perfidamente. Sim, os perfidos trataram muito perfidamente. Que palavra difícil que está aí, aqui está mais simples. Dos últimos limites da terra ouvimos cantar. Glorifica o justo. Por isso que eu fiz o versículo. Fala, glorifica o justo. Que justo quem? O Messias. Ele fala, e eu disse, minha fraqueza. Ai de mim, prevaricadores. Aqui eu acho que está escrito assim. Isso aqui é do Pablo. Ai de mim, prevaricadores. Prevaricaram com prevaricação. Então o justo aqui é o Messias prometido a Israel. Mas ela rejeitou a Cristo. Não somente ela, e hoje estão rejeitando. Mas ela rejeitou a Cristo e aceitou o traidor, ou os traidores, que lhe trouxe uma terrível fraqueza para ele. Quando a pessoa não aceita a Cristo, dá um ouvido para a outra, traz carrega pela uma terrível fraqueza espiritual. Pode estar forte fisicamente, mas é espiritual. Agora, por fim, eles darão conta do seu erro trágico. No final, glorificarão na idade nova, na segunda vinda. 6. Desde a planta do pé até a cabeça, não há nele coisa sã, senão feridas, inchaços e chagas, podres, não exprimidas, nem ligadas, nem amolecidas com óleo. Se note bem, que tragédia, que fracasso, note bem, tudo melhor. Desde a planta do pé até a cabeça, ele está tudo, não tem nada sã, tudo podre, perdido. Não há nele coisa sã, senão feridas, inchaços e chagas podres, mal cheirosas, não exprimidas, ó, chaga podre que não foi exprimida, está aqui. Nem ligadas, nem amolecidas com óleo. O inchaço e feridas mortíferas do pé à cabeça, quer dizer que está todo enfermo, mesmo sendo uma só analogia, ele está usando isso, espiritual. Mesmo assim, não podia ser curado sem Jesus Cristo. A enfermidade espiritual, a lepra espiritual, é a pior que tem, pior que a da carne. Só Jesus que é a lepra da alma. Só Jesus que tem um remédio para isso. O sangue dele foi derramado na cruz.
a não ser pelo próprio Senhor e através do arrependimento dos pecados. Certo? A vossa terra está assolada, as vossas cidades estão abrasadas pelo fogo. A vossa terra, os estranhos a devoraram em vossa presença, e está como devastada numa subversão de estranho. A terra está abrasada. É para abrasar tudo. Para pegar fogo. Assolada, abrasada pelo fogo. Afligida. Está agoniada. Os que moram nela. Porque está sem Cristo. Está sem proteção divina. Por ver tanta injustiça em cima dela. A terra está fazendo tanta injustiça em cima dela. O peso do pecado é demais. E Jesus suportou todo o peso do pecado em seus lombos, na cruz. Que Deus até virou o rosto. Que olhou para o Pai olhou para o Filho naquele momento. Ele viu a carga do pecado toda dele. E como Deus é puro, Deus é justo, então ele não, é a mesma coisa que você olha para uma criança, um filho, uma criança, vai num sal sujo, chega perto da mãe, a mãe vai, poxa vida, estou fazendo um porco sujo, uma bolsada do pé da cabeça. Mas menino, quando alguém fazia isso, nós brincava no rio, no meio do belo, rolava na lama, vai chegar em casa apanhava, né? Esta expressão de palavras se refere aos pecados não confessados ao Senhor, não arrependido. Ele fala no 8: e a filha de Sião é deixada como a cabana na vinha, como choclano no pipinal, como uma cidade sitiada. A filha de Sião. Então nós vemos aqui Chupano ou Xoxa. Eu lembro que ele atrapalha, ela estava russa, no mandela, debaixo da mata lá, uma Xoxa assim, sombra. Xoxa na vinha, como Chupana, Palhoça no pepinal, como cidade sitiada. Socada, né? Filha de Sião, essa expressão no hebraico é uma representação morta de Jerusalém, diz, morta. A cidade hoje, irmãos, o país que não é governado pelo Senhor, está morto, está morto. O país está morto, não é governado pelo Senhor. E não estão. Embora temos os cristãos, mas o que o cristão pode fazer? Ele prega, mas o que ele pode fazer? Esse dia em casa, saiu cada um dos irmãos, não posso falar agora de jeito nenhum. Mas nem ideia sobre esse negócio ali, essa situação do mundo. Deus. Então, filha de Sião. Sião foi a colina, está em 2 Samuel 5:7, vai dizer ali. Ela foi a colina, um pequeno monte conquistado por Davi, 2 Samuel 5:7. E Jeremias 4:17 e 18. Porém, Davi tomou a fortaleza de Sião, fala aqui em 2 Samuel. Esta é a cidade de Davi. A expressão revelada aqui revela a totalidade de Jerusalém, que era uma fortaleza de Sião. Foi deixada como uma cabana na vinha, como abrigo temporário usado pelos vigias durante a colheita. Faz a mesma comparação. Acabou, ficou indo na colheita, ficou abandonado. Jeremias 4:17, alguém quer ler? E 18 também, fala como guarda do campo. Como os guardas do campo, eles cercaram Jerusalém, porque ela se rebelou contra mim, diz o Senhor. 18. O teu proceder e as tuas obras fizeram vir sobre ti estas coisas. A tua calamidade, que é amarga, atinge até o próprio coração. Amém?
como os guardas de um campo, fez uma comparação, falando, estão contra ela ao redor, como o guarda no campo está contra ela ao redor, porquanto ela se rebelou contra mim, diz o Senhor. Se perceberem, irmãos, aqui tem bastante gente guardando contra nós aqui, por exemplo, o castigo, se rebelar contra o Senhor, e o que estão contra. O teu caminho e as tuas obras que fizeram estas coisas. Ao caminho, ele falou, o caminho é o caminho da vida espiritual. O teu caminho e as tuas obras. O caminho que você está seguindo. As obras que você está fazendo. Que fizeram estas coisas. Esta é a tua maldade. É o caminho que tomou, aquela decisão que tomou. As obras que está fazendo. Pode ser obras boas ou obras malignas. Esta é a tua maldade. E amargosa é que te chega até o coração. Ó, maldade e amargura, amargosa, que chega até o coração da alma, até no íntimo. Não tem mais para ir para lá. Se o Senhor dos Exércitos, 9, se o Senhor dos Exércitos não nos tivesse deixado algum remanescente, já como Sodoma, seríamos semelhante a Gomorra. Então ele fala, se o Senhor dos Exércitos não tivesse deixado algum remanescente, nosso Senhor deixou. Num certo sentido, sempre havia em Israel um remanescente, sempre, e haverá, que servia o Senhor. É a mesma coisa numa igreja, numa cidade. Muitos abandonam, mas sempre vai ter um remanescente, um resto que ficou. Sabe, uma igreja com bastante membros. Sai outro, fazendo um problema, sai, mas sempre vai ficar um resto que vai servir o Senhor. Um grupo pequeno. Não é a maioria todos. Não é todos que se dizem cristão que vai estar no reino dos céus. Porque é um grupo pequeno. Mas é uma multidão grande em relação à humanidade. O restante de Israel se rebelava contra o Senhor. Não só ela. O mundo continua em rebelião. Todas as bênçãos experimentadas por Israel, o que teria sido, foi deixado ao remanescente. Por isso que no final, na vinda de Cristo, tem um remanescente, o restante deles que vão aceitar Cristo. Todas as bênçãos experimentadas. Nós, irmãos, nós devemos pensar nisso. Todas as bênçãos que nós experimentamos de Deus, se a gente pensar bem, só nós levantar amanhã, só de estar andando, é uma bênção que Deus está nos dando saúde. Um pouquinho de que na saúde que você sente, você vê que não é nada. É que eu falei que aconteceu hoje. Se filho, não aguento nada. Irmãos, é bênção de Deus. Deus dá um alerta para nós. Então, os escolhidos pela presciência de Deus, temos escolhido pela presciência de Deus, o conhecimento dele. Uma vez mais aqui, o mesmo acontece hoje. Esta designação de Deus que apresenta-o como um guerreiro divino. Ele não desiste e nem abandona o seu povo. Nós estamos cientes disso, que Deus não desiste. Deus, ele é perfeito, Deus, ele é bondoso. É nós que desistimos, é nós que voltamos para trás, é nós que fraqueçamos na fé. Deus é Deus, Deus está no lugar dele. Deus não desampara, nós que saímos da sombra dele. Amém? Deus é Deus. Ele é o comandante de toda a tropa.
tanto dos céus como da terra. Ele é comandante, mas tem que deixar de ser comandado por ele. A sobrevivência, em Romanos 9:21 também vai falar, você pode ir. Vai falar do poder, de que tem o poder sobre o barro, etc, etc. Então, a sobrevivência de Israel, Romanos 9:21, a sobrevivência de Israel, em última instância, não se deve à fraqueza do adversário. É devido ao Salvador. Vê, pensa, que ela sobreviveu porque o adversário fracassou. Não, porque tem a mão de Deus. E a nossa sobrevivência não é sobre ele é diabo, o diabo é fraco. O diabo é isso. Não, ele é um espírito, ele é poderoso. É sobre Deus, o Espírito Santo que habita de nós. Então, mas sim ao poder soberano de Deus. Não podemos esquecer disso, que Deus é soberano. Ele não derrubará a sua promessa. Ele não falha, mesmo em meio ao julgamento. Mesmo ele julgando, ele não derruba a sua promessa. Ele preservará o remanescente. Paulo cita isso em Romanos 9:21, apresentando a ideia de uma descendência. Uma descendência. Depois tem o capítulo 10, versículos 20 e 23. Mas leia aqui agora o 21 e 21. Ou não tem o oleiro direito sobre a massa, para o mesmo barro fazer um vaso para a honra e outro para a desonra? Amém? Obrigado. Olha, eu acho que o 10 também deve ser da mesma também. Romanos, vamos ver. Eu marquei, não faz tempo que eu estudei isso hoje. Romanos 9, 21, 10, 20. E acontecerá naquele dia e o restante de Israel. Deixa o restante de Israel, não é o 20 aqui. Bom, Romanos 9:21, falando assim, ou não tem o oleiro poder sobre o barro? Não tem poder o oleiro sobre o barro? Lógico, para dar a mesma massa, olha, a mesma massa, fazer um vaso para a honra e outro para a desonra, ele tem o poder. Tirada de um grupo maior como uma expressão da graça eletiva de Deus. Paulo fala do ensino de Isaías, que é Isaías capítulo 10, 20 e 23, sobre o remanescente de Sodoma e Gomorra, mas não vai dar para ler lá, então eu vou ler aqui, ó. E acontecerá naquele dia que o restante de Israel, capítulo 10, versículo 20, e acontecerá naquele dia que o remanescente de Israel e os que tiverem escapado da casa de Jacó nunca mais se estribarão sobre aquele que os feriu. Antes estribarão verdadeiramente sobre o Senhor Santo de Israel. Os restantes se converteram a Deus, ao Deus forte, sim, e o restante de Jacó. 22. Porque ainda que o teu povo, ó Israel, seja como a areia do mar, só um remanescente dele se converterá. Então, olha o que ele disse, vou acabar tudo. Mas uma destruição está determinada, transbordando em justiça. Então ele está falando que entre o remanescente de Israel, entre o restante de Israel, só um restante, todo não vai salvar. E é no mundo todo também. Sempre tem um restante. Então, somos, mesmo que seja
como a areia do mar, bastante. Areia do mar, só não remanescente dele se converterá. Deus conhece já antes quem vai converter, mas uma destruição está determinada, está determinada. Deus vai destruir todos no final. 23, porque determinada já a destruição, o Senhor Deus dos exércitos, executará no meio de toda esta terra. Então quer dizer que já está tudo terminado em Deus. Deus não muda, o homem que muda. Tudo que vai acontecer, acontece. O plano nosso não era hoje para Santa Cruz. Deus olha de lá, ainda bem, Senhor, que nós aprendemos, nós glorificamos a Deus. Se Deus permitiu, a gente nunca deve fazer nada, eu vou fazer. Isso é do passado nosso. Nunca esquece, Deus está à frente. Nós não temos certeza de amanhã. Sempre falar assim, Deus permitir. E quando acontece algo, irmãos, não lamenta, porque Deus não deixou acontecer, não permitiu. É isso. O povo de Deus tinha se tornado como os iníquos habitantes de Canaã, cuja cidade tinha sido destruída. O destino de Sodoma e Gomorra tipifica o terrível juízo divino contra os reinos deste mundo. Deus vai destruir o mundo. Então vamos ver, voltando começando. O boi conhece o seu dono, o seu possuidor. E o jumento a manjedoura do seu dono. Conhece. Eles não têm espírito, tem alma vivendo. Ele não raciocina. Eles acostumam. Irmão, isso é longe demais, porque só Deus é que sabe, né? Como é que é o animal. O meu primo Sérgio me ensinava que ele queria trabalhar com burro. Como é que eu ensino burro? Ele falou, o que você falar para mim? Então você fala, e vaca, veio. Ele costuma com som. Veio, então ele já vira antes de você falar. Mas antes de você não cair na rédea, ele não vai aprender, ele acostuma. Você fala com o animal e puxa na rédea. Ele acostuma a gatinha. Tá certo. Isso é deduzindo essas coisas. Então o boi conhece o seu possuidor. E o jumento a manjedoura do seu dono. Mas Israel não tem conhecimento do meu povo. Não entende, meu povo não entende. Uma vez, tem lá perto de Ovilândia, pediu um cachorro, pai, tinha 3 cachorros, pediu um cachorro do pai. Deus pegou, ele levou o cachorro e ficou lá, perto de Ovilândia, bem pertinho do Jambuzinho lá. Não, ele soltou o cachorro duro, ficou lá do lado, sabe? No outro dia o cachorro parava em casa, o cachorro. Eu aguardo isso aí. Deus, não para, cachorro quer acostumar, cachorro costuma. Então ele fala, o boi conhece o teu dono. Falando, mas Israel, meu povo, não tem conhecimento. Nós não devemos estar nessa classe aqui hoje. O meu povo não entende, então nós devemos entender a Deus, nós devemos ter conhecimento. Nem tudo nós conhecemos para a vontade de Deus. Às vezes nós pensamos que estamos agradando a Deus, às vezes não estamos, né? Mas nós temos uma noção, pelas Escrituras, nós temos uma noção do que agrada a Deus, mas tem coisa que é difícil. Por exemplo, 2 caminhos bons, aí é difícil. Porque não é um caminho ruim, outro bom é fácil saber. Isso aqui é claro. Mas você vê 2 caminhos bons. Aí qual é, como é que vai analisar isso aí? Vai ter que fazer um exame bem bom, né? Quem é que fala qual que deve seguir? O melhor. É bom? Isso aqui é melhor, rende mais. Onde você rende mais do lado de Deus. Amém? Então vamos louvar a Deus, que Deus nos abençoe. Amanhã nossa viagem, se Ele permitir, mas
culto aqui continua. Agora, muita igreja que não tem culto de sábado é fácil, porque quando nós temos, se fosse todo mundo, eu vou ficar, vou fechar as portas. Filho, vamos cantar agora. João Maranhão está assistindo. Acho que é de Eduardinho, João Maranhão? Não é, né? O Nivaldo Regis, isso eu sei quem é. Só não entendo que eles escrevem: chame essa pessoa para participar dos seus vídeos. Eu não aprendi ainda não. Se o senhor clicar aí, vai dando um link para ele falar ao mesmo tempo que o senhor não viu na hora. Ah, é, meu Deus? Eu sei que é, mas fala, chame as pessoas para participar. Então, para o hino? Peregrinando pelo monte, 4, 7 e meia.
oração? Senhor, agradecemos, né, por mais essa porção da sua palavra, que foi exposta, né, que foi explicada. Que o Senhor possa estar abençoando, né, cada um de nós aqui, pedimos que possamos pôr em prática, né, aprender com ela. Abençoe também o pastor, né, a direção, né, das suas corações, que o Senhor possa estar abençoando ele, sua família. Esse pedido da emoção, né, que o Senhor possa estar abençoando, seguindo a necessidade dela. Amanhã, lá em Marília, né, que o Senhor possa estar ocorrendo aqui. Que o obedecência ordem, que o Senhor não seja glorificado, né? E por nós também, abençoe a nossa viagem para lá, abençoe a igreja aqui, né? Com o Daniel, o Senhor possa abençoar aqui com o Daniel também. E mais uma vez agradecemos por tudo que foi feito por nós, pela salvação que nós temos em Jesus Cristo. Por isso nós pedimos agradecendo em nome dele. Amém. Amém.